sou camelo, né? Então tem que tomar água. Obrigado, viu, Arthur? Careca pra careca. Perdão, para copo com água. Bom, como eu sou convidado da minha igreja, então eu não vou agradecer o convite das outras, porque foi a minha própria igreja que me convidou a pregar essa noite. Então, qualquer coisa depois vocês reclamem com o pastor de vocês. O pastor Edson, ele confia tanto em mim que ele nem veio hoje. Mas ele mandou a tropa de elite dele, que sentou tudo atrás de mim, para botar uma pressão. Qualquer coisa que eu falar fora da sã doutrina, o rei te come depois. Eu quero agradecer essa noite. Primeiro eu quero louvar a Deus por esse intercâmbio. Eu sou totalmente favorável que os jovens batistas da nossa associação se integrem, estejam juntos, fazendo projetos juntos, crescendo juntos. É muito importante que a juventude batista esteja integrando. Então, louvado seja Deus por quem teve a ideia, que tenham outros intercâmbios. Tem a igreja do Jardim do Santa Adélia, que também é perto, pode ser envolvida. Enfim, Limoeiro está meio, não sei como é que está, mas é perto também. Então o Fundão precisa estar integrado realmente para louvar a Deus, e não somente culto, ser propositivo, pensar em coisas maiores, inclusive evangelização, enfim. Eu acho que é saudável, é importante. Eu vou ler o texto. Hoje me acompanha a minha digníssima esposa, a primeira dama, que está ali, que estava ao meu lado. Eu quero ler o texto com vocês novamente, Romanos 12, 1 e 2. Eu esqueci de pegar nos meus óculos. Eu vou... Minha esposa é uma vez. Amor, a hora que, quando der 25 minutos de mensagem, porque é o tempo, eu tenho certeza, você faz o sinal, por gentileza, me avise. Senão eu fico 1 hora falando aí, vocês têm muitas atividades para fazer, eu vou ficar falando sozinho, vocês vão estar nas outras localidades desenrolando o negócio. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra esta noite. Amém? Bom, o tema que vocês propuseram para esse intercâmbio é metanoia em meio ao mundo conturbado. Eu aprendi que uma boa teologia não é uma teologia que dá resposta para tudo, mas é uma teologia que faz perguntas também. A teologia tem que fazer perguntas. E eu quero fazer algumas perguntas a partir desse tema que foi proposto para nós meditarmos, para nós refletirmos aqui essa noite. E a pergunta é: que tipo de transformação que a gente espera e que a gente quer? Qual transformação? Já que está sendo proposto transformar o quê? Transformar a minha vida pessoal? Transformar a realidade da minha igreja local, da Betel, da Vida Plena, da Parque das Flores? Transformar a minha família? Olha, transformar o Fundão da Zona Leste? Porque transformação depende do contexto. Então, a transformação que o Fundão exige não é a mesma transformação que o povo lá da Faria Lima requer. É diferente, são transformações diferentes. Transformação do tradicionalismo batista é transformação socioeconômica, transformação política, já que está muito em voga o debate político, e principalmente no meio evangélico. É essa transformação que a gente quer. Que tipo de transformação que o tema está propondo para nós? E que tipo de transformação que Paulo está nos propondo? Essas são as perguntas que eu gostaria de fazer para você, porque eu me fiz essas perguntas. Que tipo de transformação que eu espero? A palavra
de Deus aqui, ela tem a nos mostrar nos deixar algumas pistas. Que o mundo está conturbado, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, e eu acho que a maioria aqui também não tem. Mas qual é essa conturbação que mais mexe com você, que mais mexe comigo, que mais mexe com a igreja de Deus? Será que a conturbação que está mexendo com nós é a conturbação que está mexendo com Deus? Nós vamos tentar encontrar algumas respostas a partir dessas perguntas e a partir do texto bíblico, tá bom? Vamos lá, e eu vou usar em 3 lições as palavras que estão no texto mesmo, para ficar bem fácil de gravar. E a primeira lição desse texto, para a gente provar de uma transformação, para a gente provar de uma mudança, seja ela qual for, é necessário, como diz o versículo 1, apresentação. Olha, vamos de novo lá no versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Em umas outras versões está que apresentem o seu corpo. O que Paulo tinha em mente aqui quando ele faz essa proposta para a igreja romana, para a igreja aos romanos? Paulo tinha em mente os sacrifícios que eram levados aos altares. E eu imagino aqui que Paulo não tinha em mente os sacrifícios pagãos, porque existia cultos pagãos que sacrificavam pessoas humanas. Eu imagino que Paulo tinha em mente aqui os sacrifícios oferecidos no templo, que eram de animais. Mas Paulo coloca um limite aí. Paulo não diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como mártires, ainda que ele seria um mártir da fé cristã, e tantos outros já estavam sendo mártires da fé cristã, por conta da perseguição que começou com os judeus, e se estendeu nesse momento aqui ao Império Romano. Paulo coloca um limite. Paulo não está dizendo para a igreja ser um cadáver ao se apresentar a Deus como um culto racional. Paulo está dizendo ao contrário, a igreja tem que se apresentar a Deus de maneira viva. O sacrifício é vivo. A expressão a Deus que nós devemos apresentar tem que ser algo vivo, tem que ser algo presente, tem que ser algo latente, tem que ser algo que consiga manifestar o dom que Deus deu a nós, que é o dom da vida. É como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você e para esses irmãos na igreja aos romanos: olha, vivam inteiramente para Deus. Para a gente viver inteiramente para Deus, a gente precisa se apresentar. E se apresentar aqui é como você dar o passo em direção a algo. É como você uma apresentação no sentido: olha, estamos precisando de algo, opa, eu me apresento, eu me ofereço, eu me coloco para que isso seja concretizado. Irmãos e irmãs, juventude das igrejas que se reúnem aqui esta noite, e juventude é de 0 a 150 anos, todos somos jovens. Inclusive, quando cantou as 3 últimas músicas, eu me lembrei da época da minha juventude como líder de jovens, porque era na época que essas músicas já tinha passado algum tempinho, né, mas ainda cantava bastante nos cultos. Nós precisamos nos apresentar para esse mundo. E nós precisamos nos apresentar para esse mundo como cartas vivas. Nós precisamos nos apresentar para esse mundo como sacrifícios vivos. Nós precisamos nos apresentar para esse mundo como pessoas que vivem inteiramente para Deus. Não dá para nós apresentarmos a Deus como sacrifícios mortos, como cadáveres, porque a expressão de religiosidade de muita gente é a expressão de gente que vive uma fé morta.
Paulo e a Bíblia nos orienta, se desejamos, se cobiçamos, se almejamos transformações, nossa vida e nosso culto e a nossa apresentação tem que ser viva, tem que ser vibrante, tem que ser reavivadas pelo poder e pela graça de Jesus Cristo, pelo o Espírito de Cristo que habita no crente, tem que ser um impulsionador do nosso culto, da nossa vida, do nosso pensar, das atitudes que nós venhamos a tomar, e sequer fraquejamos nessas decisões. A nossa vida tem que ser apresentada de maneira de gente que vive uma vida inteiramente para Deus. E eu não sei, você não precisa me responder, nem deve me responder se você vive inteiramente para Deus. Você nem precisa me responder se o seu culto é um culto vivo, vibrante, quando você se apresenta a Deus, ao reino, à obra de Deus, é de maneira viva ou é de maneira morta. Você não precisa me responder, responda-se a si mesmo, mas saiba que, se você quer uma mudança, uma transformação do mundo, das circunstâncias da sua vida, tem que começar a mudar esse paradigma de como você se apresenta a Deus. Segundo ponto dessa mensagem está na parte A do versículo 2. Se o primeiro se apresente, o segundo é não se conforme. Vamos ler a parte A do versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Paulo nos diz que nós não vivemos uma relação a sós com Deus. A nossa vida não é eu e Deus e acabou. Tem um intruso nessa relação. E esse intruso se chama mundo. E mundo, quando eu falo mundo, às vezes dá uma conotação muito errada. Não na minha época mais jovem, as coisas do mundo, mas nunca se explicavam o que são essas coisas do mundo. As coisas do mundo, quando a narrativa bíblica fala, está falando do sistema que condiciona as atitudes das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. É o sistema que governa, que tem um príncipe, que ele coloca a pata suja dele e faz com que as pessoas sigam as vontades e os deleites dos seus corações. Isso é o mundo. Gente que segue as suas vontades, gente que segue as suas volúpias, gente que segue as suas concupiscências. Isso é o sistema, irmãos. Irmãs, não é uma coisa apenas, é uma rede bem integrada de valores que afastam o homem de Deus. Isso é o mundo. Então, quando falamos em mundo, falamos de sistemas econômicos, falamos de sistemas políticos, falamos de sistemas religiosos, inclusive, falamos de tipos de música, falamos de uma série de coisas, porque isso caracteriza o mundo à luz das Escrituras Sagradas. Então, e nós temos o desafio aqui de ter uma relação com o eterno, com Deus, íntimos de Deus, um culto, uma vida inteira a Deus, mas sabendo que existe um intruso nesse meio. Nós estamos nesse mundo, peregrinando, sim, mas estamos nele. Nós vivemos num planeta chamado Terra, nós vivemos numa cidade chamada São Paulo, nós vivemos num extremo chamado Leste, onde tem todos os seus desafios, tem todos os seus pecados, tem todas as suas as mazelas que nós como cristãos devemos enfrentar. E mais, aqui Paulo fala, não tome forma desses valores. Não se pareça com esses valores, não seja absorvido por esses valores que absorvem muita gente. É como uma sanguessuga, não sei se seria bem bom o exemplo, mas que vai sugando a vítima até saciar-se. Só que esse sistema mundano, ele não tem limites. Nós estamos como que diante deles
e o desafio de não parecermos com eles. A orientação que Paulo nos dá é muito clara, minha gente. Não tome forma deles. Nós vamos nos relacionar com pessoas que não conhecem a graça de Deus. Mas quando estiver com essas pessoas, não é para evitá-las, não é para desviar o caminho, é não tomar forma delas, é ser referência para elas, é fazer a diferença na vida delas, com as nossas ações pautadas nos valores do Evangelho, fazemos. Eu me lembro, eu digo isso, minha igreja sabe muito bem, que eu tenho como referência um pastor batista que não está mais vivo. Não é o Billy Graham, não é o Shed, é Martin Luther King Jr. Essa é a minha grande referência. E Martin Luther King Jr., ele era neto e filho de pastor batista nos Estados Unidos. Ele era formado em direito, era teólogo, era doutor. E ele não foi ele que iniciou aquele movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Foi uma mulher que um dia sentou no banco de um ônibus e o motorista branco pediu para ela levantar, e ela não se levantou. Esqueci o nome dela. Estava estudando sobre essas... Rosa Parks. Exatamente. Obrigado, minhas irmãs. E ela se recusou a se levantar, mesmo sabendo de todas as implicações, que ela queria saber qual era o limite. Eu lendo sobre ela essa semana, qual era o limite que as pessoas iriam me levar. O limite foi a cadeia, porque ela se recusou a se levantar de um assento do banco para um branco sentar. E aí começou todo aquele movimento. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar, irmãos e irmãs, no ponto em que Martin Luther King, ele era chamado por igrejas batistas brancas de Martin Lucifer King. Ele era chamado de demônio, de comunista, porque ele se recusou a tomar forma do mundo que ele vivia, que era um mundo de segregação. Eu estou dizendo aqui, irmãos e irmãs, Deus sabe que Deus não precisa de outro Martin Luther King Jr. O que eu quero dizer para vocês, à luz das Escrituras Sagradas, é que Deus pode fazer coisas grandiosas com gente que se recusa simplesmente a tomar forma desse mundo. À luz das Escrituras Sagradas, Deus pode nos levar em lugares inimagináveis por conta da nossa postura em se recusar a nos parecermos e adotarmos para as nossas vidas os valores do mundo. Então não é bonito falar palavrão, não é bonito dançar pancadão, não é bonito ficar na roda dos escarnecedores. Eu tenho que resistir, não é no sentido de evitar, é no sentido de me formar como eles, parecer com eles. É nesse sentido que as Escrituras dizem, e é nesse sentido que nós provaremos uma grande e profunda transformação, procurando e rejeitando nos parecer, nos conformar, tomar forma deste mundo. Esse mundo não tem nada para nós. Esse mundo não tem nada para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Não é somente para nós. Então, o papel transformador da igreja e a juventude que tem papel nisso, meus irmãos. A juventude tem o papel de inclusive, as formas rígidas, engessadas que existem em nossa denominação, em nossa igreja, a juventude, não, isso daí não tem nada a ver com o evangelho, isso é tradicionalismo. A juventude tem esse papel de nos impulsionar, pastores e líderes, a provar dessas mudanças que são necessárias. Sabe qual é a grande queixa dos pastores batistas? Que os jovens não participam mais das assembleias batistas. A igreja batista da sua liderança está ficando envelhecida. E por que está ficando envelhecida? Porque está engessada em formas que já não cabem mais. E a juventude tem que promover, provocar, no mínimo, irmãos e irmãs, perguntas para a gente refletir e falar, não é mais a forma. Nós precisamos enxergar uma forma que transforme,
que a denominação que nós fazemos parte, porque nós fazemos parte, possa ser cada vez mais relevante no mundo que precisa da graça do Evangelho de maneira transformadora. E por último, não vos conformeis. Terceiro, transformação. É a parte B do versículo 2. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, já conheceram um pastor chato? Eu sou. E me desculpem pela minha chatice, tá? Eu fui lá, o texto no grego. E lá no grego, a palavra não é metanoia. Já ouviram o Raul Seixas? Quem já ouviu o Raul Seixas aqui? Já ouviu isso? Toca, Raul! Eu quando era adolescente, eu tenho um primo que toca violão e canta muito bem, o Mauro. E eu sempre ia na casa da minha tia e pedia para o meu primo tocar aquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, sabe? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha consciência formada sobre tudo. A palavra aqui, transformação, é metamorfose. A metanoia também está ligada à conversão, assim como metamelomai, são 3 palavras no grego. Tá? Mas aqui nessa narrativa é metamorfostes que está escrito. Tá? Então eu estou sendo chato, uma correção, porque como está sendo gravado, se os outros das outras os batistas estão meio... E não é isso, eu tenho certeza que a ideia é essa, transformação, metamorfose. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser uma metamorfose, mudança, transformação. E aí a gente tem que pensar em que sentido. Não é só dizer não, eu não vou tomar forma desse mundo e acaba. Não é isso que Paulo está dizendo. Existe uma consequência, existe um segmento em não vos conformar. Continuar transformando. E a transformação que nós devemos e que é oferecida aqui na narrativa bíblica é uma transformação, primeiro, na maneira de pensar, porque penso e logo ajo. As nossas atitudes, por mais que a gente agisse sem pensar, em algum momento a gente pensou no que a gente ia fazer. Pode não ter tido tomado a decisão naquele momento, mas ficou ali na nossa mente guardado e a gente tomou a decisão depois porque nós pensamos em tal situação. E aqui ele está falando de transformação da nossa mente, porque é necessário que o crente tenha essa transformação. E essa transformação tem que ser diária. E essa transformação ela só é possível, meus irmãos, juventude amada, querida, de todas as nossas igrejas, ela só é possível através da oração e do conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu não sei de que forma que as igrejas de vocês trabalham, mas é necessário que os crentes, os jovens conheçam isso aqui. Às vezes a palavra de Deus precisam estar no coração, na ponta da língua, na testa, onde vocês quiserem, mas vocês precisam conhecer a palavra de Deus, porque se eu e você não conhecemos a palavra de Deus, nós não provaremos da transformação que nós desejamos. É impossível, gente. É impossível nós passarmos pela profunda transformação e todo mundo quer transformar alguma coisa na sua jornada. Todo mundo quer melhorar alguma coisa na sua vida, na sua família, na sua relação com o Senhor. Sem conhecer a Bíblia, você não vai ter êxito. Você vai fracassar em algum momento. As pessoas que mais sentem os baques no dia a dia são as pessoas que menos conhecem a palavra de Deus. Conheçam, esmerem-se. Não é para ser chato, sabe? Eu sou chato, mas eu fui mais chato ainda quando eu era seminarista. O pessoal na escola bíblica não me suportava porque eu era insuportável. Eu era terrível, irmãos. Misericórdia, não é para ser esse crente insuportável como eu era. Estou dando uma dica aqui para
se tiver alguém. Não, é para você conhecer, para melhorar a sua caminhada com Deus, para melhorar a sua vida e a sua relação com o outro, para melhorar a sua postura diante desse mundo que precisa ser transformado, é para melhorar a sua postura diante de uma igreja, irmãos e irmãs, que precisa de gente conhecedora de maneira profunda das Escrituras Sagradas. Nós precisamos deixar, em segundo passo, a oração fazer parte da nossa jornada. Precisamos orar. A igreja precisa ter uma vida de oração. Se você quer provar de uma transformação, é palavra e oração. Deixe a Trindade se relacionar com você através da oração. Chegue-se à Trindade por meio da oração. Ao Deus Trino, ao Deus vivo, ao Deus que não quer mais um sacrifício do seu corpo no sentido de morte, de crucificar, porque o nosso sacrifício ele é totalmente integrado com o sacrifício de Cristo. Cristo fez o papel que caberia a nós. Não é mais necessário. O que é necessário agora é nos chegarmos pelos méritos de Jesus a Deus, iluminados pelo Espírito Santo para conhecer a palavra de Deus, inspirados no sentido de impulsionados pelo Espírito Santo ao altar de Deus por meio da oração. E o louvor também faz parte, mas aqui o que Paulo está dizendo é nesse sentido de palavra e oração. Provoca transformação, provoca a metamorfose, provoca a metanoia, provoca a metamelomai, provoca toda mudança e conversão e conversões que os crentes precisam, porque nós precisamos de conversões diárias, irmãos e irmãs. Todo dia existe a grande conversão, mas existem as pequenas conversões que precisam ser diariamente sondadas e tomadas nos nossos corações. E nós tomamos, e nós mudamos, e nós temos as pequenas conversões quando nós oramos a Deus e quando nós conhecemos a palavra de Deus. Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, fica impossível nós sabermos qual é o caminho correto que nós devemos seguir. É impossível. Se nós não orarmos a Deus, fica impossível de nós ouvirmos ou sermos sensíveis à voz do Espírito, à voz de Deus que às vezes vem como um sussurro, como uma brisa, como foi com o profeta Elias. Às vezes a gente espera uma tempestade, né? A gente espera um fogo rachando do céu. Eu queria também para a minha vida, mas Batista está difícil de um fogo rachando. Talvez o pastor Edson não, mas aqui está difícil. Irmãos, às vezes é na brisa que Deus fala conosco. E como perceber, como ser perceptível a voz de Deus? Oração. Como a oração nos faz sensíveis à voz de Deus. Como a oração nos faz sensíveis ao direcionar de Deus. Como a oração nos faz sensíveis... já estou terminando, meu amor, muito obrigado. Como a oração nos faz sermos amigos e amigas de Deus. Nós temos que ter uma mentalidade que se encontra em constante renovação, em constante transformação. Constante. Ela não pode parar no tempo. Ela não pode parar no espaço. Essa transformação vem através do conhecimento das Escrituras e da oração. Vamos orar? Eu peço que vocês coloquem-se em pé, por gentileza. Cadê o Will? Quem que é? Você que toca o teclado? Ou o violão? Alguém? Cadê o carequinha? Ele falou de careca para careca. Isso aí. Por gentileza. Sabe o resultado de tudo isso, minha gente? Se encontra na parte C do versículo 2. Quando nós provamos uma transformação profunda, nós podemos experimentar. Poderíamos até fazer mais um ponto. Hoje transformar, experimentar. Experimentar. A vida com Deus é de experiência, sim. Não é só racional, não é só razão. É experiência. Experiências profundas. E tem gente que tem experiência profunda com Deus. Tem gente que, se for contar as experiências que o Senhor proporciona, porque a gente que tem sensibilidade à voz de Deus,
a gente fica de queixo caído. Eu fico de queixo caído. Quando nós passamos e provamos por essa transformação, depois de nos apresentarmos, depois de não nos conformarmos com este mundo caído, pecador, irmãos, não entre em discussões bobas, tolas. Fuja do que o mundo está propondo. O mundo está discutindo política, foge disso. Não seja político, mas foge de discussão. O mundo está discutindo futebol, foge disso. Não tome as formas. Não seja arrastado por essa corrente que só tem a depor contra a fé cristã. Foge disso. O Evangelho não precisa de defensores. Jesus Cristo não precisa de defensores. Ele mesmo disse isso. Se eu quisesse, diante de Pilatos, se eu quisesse, eu orava ao Pai, Ele mandaria legiões de anjos aqui para me defender. A fé cristã, a palavra de Deus, ela é viva, livre e poderosa para transformar qualquer um. Nós devemos nos apresentar como cartas, pessoas, sacrifício vivo ao Senhor. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Não tome forma deste mundo. Você é um agente de Deus nesse mundo e não vai ser arrastado por este mundo e pelos valores deste mundo. Não, você vai ser um influenciador. Aonde você estiver, nesse fundão aqui da Zona Leste, os jovens da Vida Plena, os jovens da Betel, os jovens do Parque das Flores serão influenciadores do reino de Deus para transformar essa região tão pobre, tão carente, tão miserável da graça de Deus e de questões sociais. São vocês que Deus está chamando nesse tempo. Deus está levantando essa juventude para fazer uma grande e poderosa obra nesse tempo. É nesse tempo, irmão. Deus está chamando vocês para fazer uma grande e poderosa obra na Abansul, que está quase capengando. Não, são vocês, a juventude, vai fazer esse negócio adiante, enchendo o coração da graça de Deus, do fogo de Deus, da palavra de Deus, para fazer total diferença. E com isso, seremos transformados todo dia, o dia todo, todo dia, o dia todo, todo dia, o dia todo, Deus transformando a minha mente. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, porque eu quero agradecer, glorificar, exaltar o meu Deus. E com isso experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo quer experimentar o que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que você olha, Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Qual é o caminho para a minha jornada, para a minha família? Qual é o meu caminho? Esses são os passos para você conhecer de maneira profunda, de maneira poderosa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá. Senhor, eis aqui a juventude, Deus, de 3 igrejas e tantas outras pessoas que estão aqui esta noite. Que o poder do Teu Espírito possa encher e inflamar os corações. Ó Deus, o Senhor sabe qual tipo de transformação que cada um de nós precisamos. O Senhor sabe qual tipo de mudanças, metanoia, de metamorfoses das nossas
guarde isso para você. Guarde isso para você. Eu não quero ter que ser exemplo para ninguém. Tem que partir o pão. Jesus era aquele que partilhava o pão. Nós temos que partilhar desse pão do Evangelho. Esse pão que transforma, esse pão que dá vida, esse pão que restaura.